Mateus capítulo 24, versículos 32 ao 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta é a 14ª parábola proferida por Jesus, registrada nos evangelhos. Esta parábola, a parábola da figueira, ou a geração da figueira, ela se replica nos outros dois evangelhos, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. Os teólogos chamam isso dos evangelhos sinóticos. Então você encontra o mesmo relato desta parábola no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Marcos capítulo 13, do versículo 28 ao 31, e no Evangelho de Lucas, o capítulo 21, dos versículos 29 ao 33. Nesta parábola nós aprendemos a visualizar, a enxergar pois ela foi exposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo para nos fazer conhecedores sobre a necessidade e a urgência de ficarmos sempre prontos, preparados para o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. A partir do estudo desta parábola, nós obtemos a compreensão que devemos estar sempre vigilantes aos sinais que estão acontecendo. Assim como a figueira floresce no verão, há muitos sinais que nos servem de alerta para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. A figueira é uma árvore frutífera, evidentemente, muito conhecida na Palestina. O seu florescimento era proverbialmente reconhecido como sinal certo da chegada da primavera. O florescimento da figueira surge como uma prova de que a primavera está se aproximando. Jesus disse: vocês conhecem bem esta figueira,
Isto era uma coisa normal e muito conhecida para as pessoas na Palestina. Então ele diz: aprendei esta parábola: quando os seus ramos se tornam tenros, ou seja, prontos para frutificar, e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Os grandes acontecimentos do fim desta era que nós estamos vivendo. Nosso sistema mundial tem sido já pronunciada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração é esta? A geração que está vivendo a época ou a era da dispensação da graça. Porque a dispensação da graça vai até o arrebatamento da igreja. Dali começa uma nova dispensação. Então Jesus está dizendo: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Na parábola da figueira, o Senhor Jesus ensina que é possível observar o que está por vir através dos sinais. O Senhor Jesus nos adverte sobre o fato de estarmos prontos para a chegada desse momento. Lucas, capítulo 21, e o versículo de número 36. Vamos abrir a Bíblia? Lucas, capítulo 21, e o versículo de número 36. Os que encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler todos juntos. Lucas capítulo 21 e o versículo 36. Todos. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé. Primeiro alerta de Jesus nessa noite é esse: vigiai. Vigiai. Vigiai, pois, em todo o tempo. No tempo da fartura, no tempo da adversidade, no tempo da saúde, no tempo da doença, no tempo da prosperidade e no tempo da fome. Na infância, na juventude, na fase adulta, na velhice, vigiai, 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 em todo o tempo. E a Bíblia diz a segunda coisa que Jesus fala aqui: vigiai orando. Tem hora que Jesus diz assim: vigiai e orai. Tem hora que ele diz: orai e vigiai. Essas coisas andam juntas.
Não adianta você só orar se não vigiar. E não adianta você vigiar se não orar. Vigiai orando em todo tempo. Em todo tempo orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas. Que coisas são essas? O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estão acontecendo, irmãos, e estar em pé diante do Filho do Homem. O que é estar em pé diante do Filho do Homem? Estar com a sua vida separada, santificada, consagrada e dedicada ao Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Jesus nos revelou sinais que indicam que o fim dos tempos está próximo. Leamos todos juntos. Porquanto se levantará e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Nação contra nação, reino contra reino, fome, pestilência, terremotos em vários lugares. Todos esses sinais que estão acontecendo no planeta Terra é para chamar a atenção da igreja. Está próximo o verão. Está próximo o verão. Está na hora dele vir colher os frutos. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 16 e o versículo 27. Para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Nós lemos aqui estes sinais. E em Mateus capítulo 16, versículo 27 está escrito: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Segundo lugar, o apóstolo Paulo, o filósofo do cristianismo, ele nos revelou por que devemos estar alertas. 1 de Timóteo, não Pedro, 1 de Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Em diante, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, o final dos tempos é tempo de apostasia. O que é apostatar? É se desviar da fé, do ensinamento segundo a palavra.
Irmão, o mundo que nós estamos vivendo é mundo de apostasia. É por isso que a Bíblia diz assim: vigiai em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo é tempo de apostasia, dando ouvido a espíritos enganadores. O Espírito Santo está avisando: cuidado com os espíritos enganadores. E há doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia, é outra característica do tempo que nós estamos vivendo. Hipocrisia. O que é hipocrisia? É a pessoa fingir aquilo que ela não é. Hipocrisia é você representar um papel. É que nem um ator que é contratado para viver um papel. Ele ganha para viver aquele papel. E ele tenta passar pela sua imagem, pela sua postura, aquele personagem, aquelas características. Tem hora que o ator ele é tão perfeito que ele consegue enganar as pessoas de uma maneira tão forte. Eu já assisti entrevistas de atores que eles disseram, perguntaram para eles: e aí, como é que você já conseguiu se ver livre daquele papel? Ele disse: não, até hoje não, 30, 40 anos, tem gente que me chama até hoje de senhorzinho malta, de viúva porcina. Foi tão perfeito o papel dele, daquele artista ou daquela atriz, que você olha para a pessoa dela e já logo lembra da figura. Dificilmente você consegue dissociar isto. Quando você vive um papel que não é seu, que não é a sua essência, você está agindo com hipocrisia. Irmão, tem gente que tem aparência de crente, jeito de crente, fala igual crente, profetiza igual crente, dança no mistério igual crente, canta igual crente, chora igual crente, mas quando ele sai daquela porta para fora, aí você descobre quem é aquela pessoa. Ele vive um papel aqui dentro. Só que tem um detalhe. Lembra o que Deus disse para Samuel? Samuel, você enxerga o que seus olhos enxergam. Eu olho para o coração do homem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está dizendo: tenham cuidado com gente hipócrita. Nós estamos cansados de ver por aí testemunhos horrorosos de gente que aqui em cima parece ser um super espiritual, mas que termina um culto como esse aqui e vai para a noitada. De vez em quando a imprensa pega um vagabundo desse por aí, ou um celular de um crente pega por aí. Gente que está aqui dentro se fingindo de crente, com jeito de crente, às vezes até obreiro.
mas está com um motel marcado para esses dias. Aqui dentro ele é uma figura, quando ele sai dali para fora, ele é um perigo carnal, doutrina de demônios, espírito de hipocrisia. Tem gente que, se abrir o celular dele hoje aqui, se o Espírito Santo pegar o celular dele, o Espírito Santo pegar um celular aqui e dizer: hoje eu vou contar o que tem aqui dentro, nós vamos sair daqui escandalizados. O mesmo celular que lê a Bíblia e canta hino é o celular que está dando cantada com pornografia, com imoralidade, com safadeza, com pouca vergonha, hipocrisia. Só tem um detalhe: a Bíblia diz que o ímpio não prevalece na congregação dos justos. Será que, se o Espírito Santo pegar o teu celular hoje, o que é que ele vai encontrar aí? Piada, anedota, safadeza. Quais são as páginas da internet que você está navegando? Quando o culto termina, você vai para sua casa, lá dentro do teu quarto, lá dentro do teu banheiro. Quando ninguém está vendo, você pensa que ninguém está vendo, mas o Espírito Santo está te acompanhando. Você pode enganar a mim e a igreja, mas você não engana o Espírito Santo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria. Irmão, quando a pessoa está com a consciência cauterizada, nada toca ela. Pessoa com a consciência cauterizada é que nem um bandido, ele mata sem saber o mal que ele está causando. Ele só vai acordar quando estiver lá na cadeia, se acordar, que é capaz de lá ele continua vivendo no mundo do crime. Assim é a pessoa com a mente cauterizada, não tem nada que toca ela, não tem nada. Aquela palavra do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou. A pessoa que tem a mente cauterizada, ela não sente isso. Tendo a sua mente cauterizada, sua consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares ou de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Esse tipo de gente, irmão, que fica dizendo assim: isso aqui não pode, isso aqui também não pode, isso aqui também não pode, isso aqui também não pode, não, isso aqui também não pode, isso aqui também não pode, isso aqui não tem, não pode. Você pode saber, quanto mais o sujeito é duro, mais hipócrita ele é. Quanto mais duro ele é, esse tipo de gente assim, sobreiro, eu sou duro na doutrina, você pode saber, tem um Satanás atrás dele. Pode saber que ali por trás tem uma sepultura caiada, você pode saber. Porque quem é de Deus não fica com isso. Você está em pecado? Você não pode, isso aqui pode, isso aqui não vai, isso aqui vai, aquilo outro. Você pode saber, quando toda pessoa dura e inflexível, tu pode saber que tem uma sepultura caiada. Uma hora de se levantar a tampa, você vai ver o fedor. 'fedor e a carniça. 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 'Fedor e a car
Isso ao longo de 37 anos que eu sou pastor, eu já vi isso um montão de vezes. Eu já vi gente dura, pastor Marinho, que depois, quando foi descobrir, até o diabo ficou escandalizado. Eu acho que tem hora que tem uns crentes, uns tipos de gente tão podre, que eu acho que até o diabo fica surpreso e diz: rapaz, eu não presto, mas você, vou te falar, se você abrir uma concorrência comigo aqui, eu vou ter dificuldade. Tem hora que o diabo se escandaliza. Então, esse tipo de gente já tinha no tempo do apóstolo Paulo. Ele disse: tenha cuidado com esse tipo de gente. Gente que fica proibindo, não pode comer isso, não pode comer pimenta, não pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode beber Coca-Cola, não pode beber Guaraná, não pode beber. Oh, irmão, no tempo do apóstolo Paulo, tinha gente que está proibindo comer comida boa lá. Não pode comer, não come. Por quê? Porque o Senhor me revelou que isso aí está em pecado. Irmão, é gente que quer botar sempre uma cangaia no ombro dos outros, quer botar um jugo em cima dos outros, que nem ele consegue andar. Quem fazia isso era quem? Os fariseus. Jesus denunciou isso, disse: vocês jogam um fardo tão pesado em cima que nem vocês conseguem carregar, vocês estão jogando isso para cima. Então, quando você vê alguém com muita dureza, você pode saber que ele é fariseu, porque o trabalho do crente não é botar peso nos outros, é arrancar o peso que está sobre os outros. O trabalho do crente não é jogar para baixo, é levantar e dar suporte. Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, até hoje tem gente voltando para trás. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus disse assim, o Espírito Santo falando aqui, ordenando a abstinência dos manjares que Deus preparou para os... Comida boa é para nós mesmo, irmão. Manjar bom é para nós. Manjar é comida boa. Aquele prato bem feito, aquilo é para nós, irmão. Aquilo não é para o mundo, não. Aquilo é para nós. Uma picanha bem feita, louvado seja o nome do Senhor. Bem passada ou mal passada? Ao ponto, eu gosto de bem passada. Aquela picanhazinha assim, aquela gordura lateral assim, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Uma farofazinha, um vinagrete, que mais? Um arrozinho, farofa de ovos. Aê! Não, mas não pode comer isso não, pode comer isso não. Pra lá, demônio. Se Deus preparou esse pratão, eu vou comer, dando glória a Jesus e aleluia. Mamãe não sabe a origem desse boi. Eu já orei e deu graças a Deus. A graça de Deus já cortou o veneno. Irmão, nós estamos vivendo uma geração enjoada, geração cheia de mimimi, né? Como é que pode? Onde é que é esse boi? Onde é que ele foi criado? Esse boi comia
comia vegetal. Irmão, deixa eu falar uma coisa, vamos combinar uma coisa aqui. Vamos abrir um parêntese aqui. Se nós for seguir a teoria desses malucos que estão por aí falando toda hora, todo momento, porque meu pai foi criado na gordura de porco. Muito torcinho. Está com 90 anos, fez os exames essa semana, está zerado. Não tem colesterol, não tem nada. Meu pai não tem nada. Só tem 90 anos. Esse é o problema. Só tem 90, mas o restante está tudo em dia. Foi porque criado no mato, comendo galinha caipira. Tocinho de porco, carne de porco. Mas irmão, se fosse só para comer verdura o resto da vida, o cavalo tinha que ter vida eterna, porque ele vive a vida inteira só comendo mato. Não, irmão, essa linguicinha mineira, louvado seja o nome do Senhor, essa picanha, esse alcatra, esse patinho, esse colchão mole, o colchão duro, esse acém, foi Deus que preparou, meu irmão. Não vamos comer carne de boi não, porque isso aí, a gente não sabe se essa comida foi essas pequenas. Irmão, a Bíblia diz que você deu a ação, orou, pronto, acabou, vamos embora, come pra dentro, acabou. Para com isso, irmão. Agora nós ficar aqui na igreja, irmão, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. O Senhor diz que Ele preparou todas as coisas para os fiéis, e os infiéis estão comendo no nosso lugar, e nós dizendo, não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. A abstinência de manjares que Deus criou para os irmão. Um dos prazeres da vida é comer. É ou não é, irmão? É um prazer, irmão. Isso é um prazer. O problema é que quando a gente vai operar, está gordo demais, aí tem que cuidar também. A gente vai operar, a primeira coisa que o médico pergunta para a gente, você vai lá no psicólogo, aí você chega lá no psicólogo e diz, rapaz, você está pronto para perder o amor da sua vida? Eu falo, minha esposa? Não, ela é o amor da sua vida, mas eu estou falando de outro amor. Eu falei, não tem outro amor. Ele diz, tem. Ele diz, um prato de comida. Você está pronto para perder isso? O senhor vai passar fome daqui para frente. Aí ele fica olhando assim. Quando ele vê que o cara vareia, ele diz, não vou liberar para você para operar isso aqui não. Não vai operar que você vai perder. Então quando a gente come demais, fica, então a gente tem que abrir mão do manjar que Deus preparou para os fiéis. Mas a gente abre mão contrariado. Quando você vê uma pessoa magrinha, você pode saber, ou é de ruindade, ou é porque passa fome. Porque tem gente também que eu vou te falar, é que nem uma lima nova, irmão. A pessoa come e não engorda. Que natureza maravilhosa é essa? Aí eu já sou daquele jeito. Se eu estou assim fazendo uma dieta para me segurar, aí eu vou comer um carboidrato, irmão. Quando eu como um pedacinho de pão, o corpo faz assim, puf. É um sofrimento. A comida boa é para nós. Um dos prazeres da vida é comer bem. Agora você fica aí, não, isso aqui não pode. Isso aqui tem glúten ou não tem glúten? Vai ver se eu estou na esquina, meu irmão, com o teu glúten. O irmão
comendo pra caramba perto de mim. Eu só tomo Coca-Cola zero. Fica olhando assim, falei, irmão, é doce? Não, ela é zero. Eu falei, não é isso que eu estou perguntando, é doce ou amargo? Ele disse, não é doce, então tem açúcar, irmão. Mas se é doce, se está doce é porque tem açúcar. Pode ter um pouco menos de açúcar, mas que tem açúcar, tem açúcar. Não, eu só como. Então o cara vai lá para churrascaria, deita e rola, né? Depois acabou, ainda vem a carriola trazendo as on the tables, né, irmão? A sobremesa. Come para chuchu, aí vai para casa todo feliz. Chega na casa, o que você comeu? Ah, comi isso. Aí diz, não, mas eu tomei Coca zero. Coca zero. A Bíblia diz que você não pode deixar a comida te dominar. É legítimo, mas ela não pode te dominar. Sei que tem que ter controle sobre isso. É difícil. Mas foi Deus que preparou para os fiéis. Esse pratão de quem já jantou aqui hoje? Levanta a mão. Quem já jantou? Quase ninguém. Quem vai jantar? Levanta a mão, bem alto. Mas tem uns irmãos, irmão, vamos falar a verdade. Se você que não está levantando a mão, é porque você não vai jantar. Você está no altar aqui. Você não vem com hipocrisia, não. Então você está falando, você não levantou a mão que não vai jantar, então você não vai jantar. Entendeu? Então vou perguntar de novo, quem já jantou? Quem vai jantar? Então você que não levantou a mão, você não vai jantar. Você não vai jantar. Então hoje, quando a gente chegar em casa, depois do alimento celestial, louvado seja o nome do Senhor. Pastor João Marinho, que farofa é aquela com toicinho que o irmão me deu? Irmão, onde é que você comprou aquilo, João? É uma irmã que faz? Irmão, o que é isso? Eu nunca comi uma farofa que nem aquela. O irmão faz favor de preparar mais um. Irmão, mas é uma farofa misturada com toicinho. E vê aqueles pedaços de toicinho no meio da farofa assim, ó. Irmão, aquilo é uma perdição. Eu cheguei lá em casa, estou comendo, e a Marvita está comendo também. E é impressionante, você vai comendo, vai aparecendo mais toicinho ainda. Você fica naquela luta. Negócio maravilhoso. Irmão, faz favor de preparar mais uma daquela para mim. Não tem problema não, que eu pago. Eu não achei uma farofa que nem aquela na minha vida. A melhor farofa que eu comi em toda a minha vida. Aquilo é um negócio maravilhoso. Fala, irmã, fala com ela para ela vir vender aqui na porta aqui para nós. Que farofa é aquela, irmão? Irmão do céu, trouxe um negócio assim, ó. Era para durar uns 30 dias, não durou 3 lá em casa. A gente tomou café com farofa, almoçou farofa, jantou farofa, depois tomou o chá da noite com farofa. Um negócio impressionante. É o João Marinho, é a farofa do João Marinho. Pode perguntar para ele, ele vai saber onde é que é. É um negócio do outro mundo. O Lucas nunca trouxe isso para mim. O Marco Aurélio nunca trouxe isso para mim. Esses infelizes não lembram do pastor. Só quem lembra é os antigos. Eu estou falando. Nunca trouxe, Lucas. Você nunca trouxe aquela farofa. Irmão, é um negócio do outro mundo. Uma coisa impressionante. Aquela irmã, se ela abrir um restaurante, ela vai ganhar dinheiro. É um fora de série. Manjar que Deus preparou para os fiéis, a fim de usarem deles com ações de agradecer a Deus. Toda criatura de Deus ou criação de Deus, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. 2 de Timóteo ainda, o capítulo de número 3. Nós estamos em 1 Timóteo, agora vamos para 2 de Timóteo, capítulo 3.
versículo 1 ao 5. Segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Quem tem a Bíblia do culto é a página 294. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si, avarentos, quer dizer, mão de vaca, presunçosos, gente que está sempre se achando melhor que os outros, soberbo, arrogante, blasfemos, que comete blasfêmia contra o Espírito Santo, desobedientes a pais e, essa é a marca dessa geração, ingratos, Ai, irmão, aquele irmão, meu Deus, irmão, estou machucado com a ingratidão. Irmão, a Bíblia está dizendo que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de ingratidão, não tem nenhuma novidade não. Quem lê a Bíblia não é pego de surpresa. Dói, mas a gente já sabe que existe, está na Bíblia. Desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Gente que quer gente profana, que brinca com as coisas de Deus. Tem gente fazendo piada com língua estranha, fazendo piada com os milagres de Jesus, fazendo piada com o pão da ceia, com as ordenanças da igreja, gente fazendo piada com batismo com o Espírito Santo, profanando o altar de Deus, e nós rindo dessa desgraça, achando engraçado. Quando a gente acha engraçado isso e passa a compartilhar isso, a gente entra na mesma profanação. Irmão, tem igreja pagando comediante para subir no púlpito, para alegrar o auditório, com piada das coisas de Deus, achando interessante isso. Eu não estou falando do humor, não, estou falando de piada. Tempos difíceis esses que nós estamos vivendo. Sem afeto natural. O que é perder a afeição natural? Perder o respeito, o carinho, o afeto. Irreconciliáveis. Esse tempo que nós estamos vivendo é esse, irmão. Irreconciliável. Gente que não se reconcilia com ninguém. Caluniadores, incontinentes, cruéis. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o quadro, esse é o perfil da pessoa sem Deus no século 21. É esse aqui, ó. Cruéis, sem amor para com os bons ou para as coisas boas, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Esse é o perigo. Parece crente, mas não é. Parece de oração, mas nega a eficácia. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia diz que a verdadeira piedade é você visitar os órfãos, os viúvos e socorrer os necessitados. Essa é a verdadeira religião. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o que a Bíblia diz? Destes, esse é o nosso trabalho. Quando você vê esse perfil, a Bíblia diz: fica longe desse tipo de gente. Não tem contato com esse tipo de gente. Não aceite a companhia desse tipo de gente. Afasta dele. Larga ele para lá. E aí vai para frente.
para terminar, 2 de Tessalonicenses, melhor, 2 de Timóteo, capítulo 4, 2 de Timóteo, eu ia ler Tessalonicenses, mas o horário já passou muito. 2 de Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8. Outro irmão encontra para mim, Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Uma pessoa, um irmão ou irmã, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos ler juntos o versículo de número, 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 8. 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 8. Nós estamos em Timóteo, é só dar um passinho para frente aí. Todos que já encontraram, leiam comigo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem. Você sabe o que é a coroa da justiça? A coroa da justiça está separada, preparada para aqueles que viverem uma vida de santificação. Esta coroa, a coroa da justiça, vão receber todos aqueles que viveram uma vida de santificação. Seguir a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Ô irmão, você está vivendo a sua vida em santidade, em santificação, consagrando a sua vida, consagrando o seu coração ao Senhor. Pode ter certeza, isso não vai ficar em vão. Eu sei que você paga um preço alto por isso, porém você vai saber de uma coisa: naquele dia o Senhor vai te entregar a coroa da justiça. Ele vai colocar a coroa da justiça, a qual o Senhor preparou para todos aqueles que amarem a sua vinda. Ora vem, ora vem. Quem encontrou Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, leia bem alto. Lê mais alto aí, irmão. Amém. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Ele vem dos céus, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas estas coisas. E para terminar, Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21, eu vou ler. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21 diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que o nosso coração esteja apegado nas coisas dos céus, que o nosso coração não se apegue a nenhuma destas coisas aqui no mundo, nem ao dinheiro, nem à fama, nem ao poder, nem às vaidades, nem aos deleites, nem aos pecados, nem aos prazeres. Que o nosso coração esteja voltado para buscar a vontade de Deus, que o nosso coração esteja pronto para meditar na palavra de Deus, que o nosso coração esteja voltado para viver uma vida de santificação. A Bíblia diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará
o vosso coração. Que o maior tesouro que a gente tenha nessa terra é Jesus, e que nós vivamos uma vida de santificação e honra, para a glória e honra exclusiva do nome de Jesus. Levantai os vossos olhos, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Quando virdes estas coisas, sabei que Ele está próximo, está batendo na porta, está chegando. Não vai passar esta geração em que todas estas coisas venham a acontecer. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.